la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Porque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en ese campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Começando mais um Anticast. Não? Errei, Carapanã? Cara, não. Errou. Não, mas, né, hoje se... Você tem que imitar o Ivan pra dar o troco. Sim. É isso que eu tô tentando. Sim. Mantenha essa, Thiago, mas vamos pra oficial. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abalma, sim. E eu tô aqui com ele, Gabriel Divan. Não, Gabriel Divan não está. Eu estou aqui com o Carapanã. Daí, Carapanã? Estamos aí. Só o que tem pra dizer. Gabriel Divan de novo, viajando, mandando fotos de comidas e lugares chiques. E a gente trabalhando, né? Porque é um autêntico representante da esquerda esquerda. Muito bom. Carapanã, hoje temos um episódio que eu queria muito, eu tuitei a respeito, eu acho extremamente necessária a nossa conversa. A gente está gravando depois, na verdade, né, do episódio já estar gravado, e eu estou muito feliz com o resultado, deixo desde já registrado aqui para quem está ouvindo a nossa abertura. Ficou excelente. Mas, meu amigo, né, antes da gente ir pro episódio, e hoje nós temos uma surpresinha aqui na introdução, mas eu vou deixar só para aqueles que ouvem a introdução e que merecem, portanto, ficar sabendo das novidades. Então, fazendo os nossos avisozinhos de sempre, né, siga a gente no Twitter, no @viracasacas, @Carapanarana, @Felipe Abal e @Gabriel Divan. A gente tá lá no Facebook, procura por Vira Casacas Podcast. Dá uma olhada no nosso site, lá no viracasacas.com. Nesse episódio específico vai ter muita dica de leitura e vai ter, claro, as nossas dicas culturais. E quem quiser nos apoiar, entrar lá no apoia.se/viracasacas para, né, poder colaborar financeiramente com a gente. Então, a partir de R$5 você entra na categoria PIT, a partir de R$10 você entra na categoria Vira Casacas, e a partir de R$10.000 você entra na categoria George Soros, onde nessa semana, Carapanã, olha só, o Gabriel Divan, ele foi para São Paulo para conversar com a mulher Tamarindo, tá? E ele vai trazer produtos especialíssimos, porque a gente vai fazer tipo uma banheira do Gugu, só que vai ser a banheira do Vira Casacas. Só nessa semana, quem participar da categoria George Soros vai ter eu, Carapanã, Gabriel Divan e você numa banheira recheada de produtos deliciosos da Mulher Tamarindo, lá do Alquimista Shop. Que tal? E Nana Gouveia? Podemos tentar, né? Vamos ver o cachê. Ela vai posar na frente da tragédia que vai ser a nossa banheira. E ela vai tirar uma foto bacana. Muito bom. Gente, antes daquele aviso especial ainda, né? A gente tem esse pessoal que nos apoia, que a gente tem parceria. Lembrando, então, vesteesquerda.com.br. Entra lá, usa o cupom VIRACASACAS e ganha 10% de desconto. Galera do Artesão Pizzas Artesanais, para que você que está ali por Canoas, Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, passa lá no Artesão, ou se quiser pedir da sua casa, liga para lá, fala que você é ouvinte do Vira Casacas e quer mamata, e daí você ganha teleentrega grátis. E a nossa parceria com a Mulher Tamarindo, com alquimistashop.com, você compra suas coisinhas lá, fica cheiroso, faz parte da Esquerda Skincare e usa o cupom VIRACASACAS e ganha 10% de desconto. Opa, nada de 10% de desconto. Você ganha 50% de desconto no frete via PAC nas compras acima de R$100. E meu amigo Carapanã, temos promoção nessa semana especialíssima, temos hashtag do Vira Casacas. Quem é ouvinte do Vira já sabe o que isso significa.
né? A gente deu uma conversada com a galera agora, né, que tá lançando nessa semana, agora domingo, anterior ao lançamento desse episódio, foi lançada a revista Jacobin Brasil, meu amigo. Boa notícia. Excelente notícia, né, cara? Material de qualidade, gente foda escrevendo, revista bonita. Eu já sou assinante, já tô assinando, tô esperando chegar aqui a minha edição, a minha cópia dessa primeira edição. E o negócio é o seguinte, ó. A Jacobin tem lá na sua, né, a sua estética, lá no seu logo, tem um jacobino negro. E a gente gravou hoje, então, a respeito da Revolução Haitiana, os jacobinos negros, Carapanã, né? Os vira-casacas, Carapanã. Então fechou todas, meu amigo. O que a gente vai fazer, cara? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Você retuita esse episódio, escreve aquele negócio legal, né? Recomenda para as pessoas, diga para ouvirem e coloca lá, não esquece de usar hashtag #ViraJacobin. Ah, então juntando as duas coisas, jacobinos negros com vira-casacas, nós temos hashtag #ViraJacobin. Na terça-feira da semana que vem, eu vou sortear entre os que usaram, né, essa hashtag 2 cópias dessa primeira edição da Jacobin. A pessoa vai, né, as 2 pessoas vão receber na sua casa. Que tal? É uma boa. Não, fechou todas, Carapanã, fechou todas. Perfeito. Né? Então, só lembrando, retuita, escreve um troço massa e usa a hashtag #ViraJacobin e você vai estar concorrendo, então, a uma cópia dessa primeira edição. Você vai gostar com certeza. Vamos pro episódio, meu amigo? Vamos que tá bom demais. Carapanã! Olá. Muito bem, meu caro. Olha, hoje nós temos mais um episódio da série Felipe tem uma curiosidade a respeito do assunto e utiliza o vira-casacas para seu próprio proveito, mas espera que as pessoas também gostem. Que tal? É o jeito correto de fazer podcast. A gente tá agora, eu acho que é a terceira vez nós estamos aqui com ela, Tatiana Vargas Maia, que é sobrinha bisneta do Getúlio Vargas e do Nuno Leal Maia, né? Daí que veio o sobrenome, é isso, Tatiana? Que absurdo. Expondo assim as pessoas se dispõem a gravar um podcast, entende? É, do relacionamento dos dois que veio a família. Tati, mais uma vez, né, obrigado por topar participar aqui do Vira-Casacas e ainda mais para se dispor de dar uma aula pra gente a respeito desse assunto que a gente vai tratar hoje. Gente, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Eu adoro participar do Vira, sempre me dá oportunidades maravilhosas de discutir assuntos que eu amo. E o assunto de hoje, ele é super querido da minha parte, porque para mim é de uns temas mais inspiradores e ao mesmo tempo mais trágicos que a gente pode pensar na história contemporânea. Então eu tô bem animada de discutir com vocês ele hoje. Olha, a gente também tá animado, Tati, e assim, ó, pode parecer até que é um tema que não tenha muita ligação com hoje, mas eu acho assim, ó, em primeiro lugar a gente tá vendo muita coisa acontecendo na América Latina, e eu quando comecei a ver tudo isso, e inclusive no Haiti, né, a gente tá tendo muita revolta, e sempre, né, tá nos noticiários também questões a respeito do Haiti, não tanto quanto deveria, é claro, e eu acho tão emblemática essa parte da história que, assim, a gente não pode deixar passar, e outra, é muito pouco discutido. Então, assim, ó, nós vamos falar a respeito de Revolução Haitiana, e Tati, para quem não te conhece, porventura, tu vai ter que se apresentar de novo, e inclusive, então aproveita e diz, né, fala um pouco a respeito dessa tua relação com o estudo do Haiti, da Revolução Haitiana, e daí depois disso a gente dá o pontapé inicial. Beleza. Eu sou a Tatiana, sou professora de História de Relações Internacionais na Universidade de La Salle, em Canoas, no Rio Grande do Sul. E a minha formação ela passa pela história, com uma ênfase em história contemporânea, e ela passa muito pela ciência política, pelas relações internacionais, pela política comparada e talvez pela teoria política, assim, como pano de fundo para pensar como é que ideias e ideologias acabam tendo uma influência muito mais forte no desenvolvimento de processos históricos do que às vezes a gente dá crédito para isso. A questão da Revolução Haitiana, para mim, chega muito por aí.
por discussões a respeito do Estado, de cidadania, de questões de direito, que são questões que me interessam muito, eu comecei a investigar, digamos assim, esse momento da história, né, que os historiadores vão marcar como a virada da história moderna para a história contemporânea. E a gente sabe que todas essas questões e a definição dessas datas, elas têm um quê de arbitrariedade, mas, de qualquer maneira, a gente sempre marca o início da história contemporânea com a Revolução Francesa. E eu fui inicialmente muito atraída pela Revolução Francesa para tentar entender o que muda ali, qual é essa virada de chave que a gente está pensando, para a gente começar a falar então de uma história contemporânea e não mais de uma história moderna. E estudando a Revolução Francesa, eu cheguei na Revolução Americana e depois disso eu cheguei na Revolução Haitiana, que para mim tem talvez o maior potencial revolucionário em termos de a gente pensar efetivamente uma mudança de mentalidade que leva a uma mudança de instituições e de estruturas, sejam elas econômicas, políticas e sociais. E desde então eu não consegui um pouco que abandonar essa interpretação, ou pelo menos essa curiosidade a respeito da Revolução Haitiana, justamente por isso, por achar que ela tem um potencial transformador, ela tem uma proposta inédita com a qual a gente ainda está lidando, a gente ainda não resolveu as questões que foram colocadas lá em 1791 pelos haitianos. E é por isso que eu fico voltando para esse tema, ainda que ele não seja o meu grande tema de estudo, ele acaba sendo um momento definidor, assim, de como eu entendi, fiz sentido de várias das discussões que, por vezes, elas estão um pouco desligadas na literatura ou na discussão mais acadêmica. É muito legal todo esse período e essas questões que tu liga, né? Porque a gente vê mesmo essa transição na Revolução Francesa, mas um pouco antes teve a Revolução Americana, que é extremamente relevante, e enquanto estava acontecendo a Revolução Francesa, estoura a haitiana, né? Mas a gente sempre tem esse foco mais europeu, assim, em cima do negócio. Começando por aí, Tati. Por onde é que a gente pode iniciar a conversa? A gente inicia falando de Revolução Francesa? Eu sempre volto, Abal, para o Hobsbawm. Sim. E eu volto para o Hobsbawm lá no começo do Era das Revoluções, que ele vai dizer que a grande virada é um momento, ele vai chamar de um momento duplo revolucionário, que nos transporta, digamos assim, para um contexto que a gente poderia chamar da história moderna, para então o que a gente passa a compreender como a história contemporânea. E esse momento duplo revolucionário ele é formado tanto pela Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, por um lado, ali por volta dos 1780, e pela Revolução Francesa, em 1789. E o Hobsbawm ele vai dizer que se, por um lado, a Revolução Industrial ela transforma a economia, ou seja, como é que a gente reproduz a nossa vida material, a Revolução Francesa ela vai transformar a forma como a gente consegue se compreender, certo? Como indivíduos, e daí a gente tem a consolidação da ideia do indivíduo, inclusive numa ideologia bastante liberal de colocar política num foco individual e pensar a democracia, finalmente, mas mais do que isso, a Revolução Francesa ela tem um impacto maior, que é de pensar, inclusive, o surgimento da ideia de uma nação, de soberania popular e de Estado. Eu gosto muito dessa definição do Hobsbawm, né? E ele tem uma citação, ele tem um parágrafo ali no início da Era das Revoluções que ele vai dizer justamente isso. Olha, se por um lado a Revolução Industrial muda a forma como a gente se reproduz a nossa vida material, muda a economia, a Revolução Francesa ela vai ser responsável por mudar toda essa questão de como a gente se entende enquanto sociedade, como é que a gente entende dinâmicas de obediência, de autoridade, de poder legítimo e de hierarquia, que são fundamentais para a nossa organização política até hoje. E que, então, nesse momento, esse momento duplo revolucionário, a gente tem a configuração de um novo mundo. E é óbvio que ele é, pelo menos na maneira como Hobsbawm apresenta ele inicialmente, um novo mundo europeu. Se a gente vai pensar uma história das relações internacionais, a gente consegue justificar essa ênfase europeia, esse eurocentrismo do Hobsbawm, de dizer que a Revolução Francesa ela é mais importante do que, por exemplo, a Revolução Americana de 1776, que, como tu bem disse, acontece antes, porque ela está acontecendo no centro do que a gente poderia considerar, então, o sistema internacional. Enquanto os Estados Unidos, naquele momento, ou as 13 colônias até então, eram bastante periféricos. A França não, a França ela era absolutamente central para a constituição desse mundo, como a gente entendia, desse mundo europeu. Mas eu preciso confessar que eu acho essa interpretação, ou pelo menos essa justificativa de por que centrar na França, um tanto quanto insatisfatória,
Porque eu acho que se a gente pega uma perspectiva um pouco mais global de história das ideias e de uma história política, eu não sei se a gente consegue separar de maneira tão organizada a Revolução Francesa da Revolução Americana. Assim como a gente não vai conseguir separar a Revolução Haitiana de nenhuma dessas duas revoluções. Então, pelo menos quando eu estou lá na minha cadeira de História Contemporânea 1, eu tento sempre apresentar para os alunos todas essas três revoluções como sendo um momento único de uma história global, que é uma história que envolve, sim, noções concorrentes e mudanças, digamos assim, de como é que a gente pensa poder estatal, de como é que a gente pensa um poder legítimo e uma autoridade legítima, de como é que a gente pensa autoridade, o nascimento do que a gente vai chamar de direitos, e daí a gente pode traçar até a Revolução Francesa e a Revolução Americana e a Revolução Haitiana noções de direitos humanos mais ou menos universais, e de alguma maneira como é que todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo e não estão desconectadas, obviamente, de um momento específico, que é um momento econômico de desenvolvimento, então, do que a gente vai migrar de um mercantilismo para um sistema mais capitalista, claro, ao longo do tempo, mas que essa política ela não está separada dessa economia também. E eu acho isso muito crítico, inclusive para pensar a Revolução Haitiana, que é uma revolução que a gente não consegue pensar de maneira alguma desconectada de um nascimento ou de um surgimento de uma economia global. Tati, quem sou eu, né? Mas assim, ó, eu concordo plenamente contigo, eu tenho uma oportunidade exatamente por falar de história do direito, e eu coloco as três juntas, né? A Revolução Americana, a Francesa e a Haitiana, exatamente porque quando eu fui fazer assim, eu digo, cara, não tem como desvincular essas ideias uma da outra, não tem como desvincular a importância da Revolução Americana e a influência na Revolução Francesa, nem que seja econômica, né? Nem que seja no quanto a França se quebrou tentando ajudar, né? Porque eu acho até que a questão da Revolução Americana e da participação francesa ela é engraçada porque é bem naquele... Ela vai entrar bem nesse negócio do mito que o norte-americano faz dele mesmo, né? Aquele negócio meio o patriota que parece que a Revolução Americana, a ajuda da França foi mandar o Gerard Depardieu e 3, 4, sei lá, né? 3, 4 espadas, assim, pros caras, né? Então, é bastante interessante e é bem legal pra gente fazer um fio. Então vamos falar sobre revoluções, Tati. Começa da onde tu achar melhor pra gente entender e nos ensine aí a respeito dessa questão. Carapanã, a hora que tu quiser saltar, aparece aí. Eu vou só escutar atentamente, eu tô até anotando umas paradas aqui. Tá legal. Esse é um episódio atípico onde o Carapanã vai falar pouco. Tá bom. Tá bom, então, vamos lá. Cara, falar de revolução é um troço sempre difícil, né? Seja da perspectiva da história, ou seja da história contemporânea, principalmente, seja da perspectiva da ciência política. Porque é um dos grandes temas que a gente tem desde o século XIX. O que, afinal de contas, são revoluções? O que é uma revolução? O que é uma rebelião? O que é uma agitação social? Como é que a gente diferencia essas coisas? A gente vai ter, enfim, uma série de livros muito clássicos, passando pelo Barrington Moore, pensando na Theda Skocpol, que tentam definir, afinal de contas, o que é uma revolução. Quando eu estou falando com os meus alunos de graduação, eu, sobretudo, insisto na definição de que a gente tem que pensar numa revolução como um processo de transformação profunda de uma sociedade, certo? Ou seja, me parece que a gente tem que descolar um pouco essa ideia de que revolução é uma agitação social. Não é isso. É óbvio que uma revolução contém em si um processo de mobilização social bastante grande, mas uma revolução ela é mais do que isso. Ela é, sobretudo, um processo traumático, violento, pelo qual a gente muda completamente a forma como a nossa sociedade é organizada. E é isso que a gente vê no final do século XVIII e no início do século XIX, nesses três lugares específicos que a gente já está falando, que são os Estados Unidos, inicialmente, em 1776, a França, em 1789, e o Haiti, em 1791. E como a gente já disse, eles são processos que estão intimamente ligados, eles estão tão conectados que eu sequer tenho, digamos assim, eu sequer consigo pensar neles como processos isolados. Eu acho que faz muito mais sentido a gente entender, e daí entender que a gente está começando como os historiadores querem dizer, uma nova era, digamos assim, da história, justamente porque ele não é um processo isolado da França ou da Europa.
ou não é uma coisa que está acontecendo apenas nos Estados Unidos, mas são, na verdade, concepções a respeito de como nós temos que nos organizar economicamente, socialmente, politicamente, que acabam atingindo um grau, digamos assim, de contaminação e digamos assim, de se espalhar no sistema internacional, que é muito poderoso. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu acho que o Hobsbawm vai falar de um curto século XX, né, do breve século XX, eu acho que a gente ainda vive no longo século XIX, porque eu não sei, sempre que eu volto para pensar esse momento revolucionário do final do século XVIII e do início do século XIX, eu não sei se a gente conseguiu sequer resolver para então ter superado as questões que esses movimentos revolucionários estavam colocando. E eles estavam colocando em questão pensar por que nós obedecemos, que é uma pergunta muito fundamental. Boa parte das sociedades humanas, elas têm uma hierarquia de poder, ou seja, pessoas que mandam e pessoas que obedecem. O que esses movimentos revolucionários estão fazendo, talvez de maneira muito criativa, é questionar por que nós obedecemos essa ordem. E daí, para além disso, o que significa obedecer e o que significa ter um poder que é legítimo, certo? Que parte um pouco de dimensões de consentimento da população que é governada. E é isso que a gente está fazendo ali naquela virada, com essas 3 revoluções. É pensar como é que a gente justifica o estabelecimento de hierarquias de poder na sociedade e como é que a gente pode manter elas de maneira que organiza as nossas interações políticas. Então a gente passa por um momento muito crucial, que é de pensar, por exemplo, o que é soberania. A soberania é um conceito ainda moderno, que vai lá para Westfália, em 1648, para a gente pensar como domínio a respeito sobre um território. O Tratado de Westfália está encerrando as guerras religiosas. E ele é muito criativo no sentido de dizer que as guerras religiosas elas se encerram no momento em que a gente consegue delimitar ou definir uma coincidência entre a religião do príncipe e a religião do território que aquele príncipe governa, certo? Ou seja, em um primeiro momento, ainda que seja distante da maneira como a gente pensa a soberania em 2019, ela está colocando a base para a ideia de que a gente tem uma coincidência e uma exclusividade entre um poder centralizado e o território que está colocado naquele poder. Só que ainda a gente podia ter, em 1648, justificativas de uma soberania de tipo dinástico, certo? Que ainda se remetia à ideia de que reis ou príncipes poderiam ser representantes de Deus na Terra, por exemplo. Ou então a gente tinha um fundo teológico para a ideia de poder. O que essas 3 revoluções fazem é uma mudança radical e ao mesmo tempo maravilhosa, que é de romper com essa teologia e postular um poder que ele é absolutamente terreno. Ele não depende de definições metafísicas ou religiosas. E de dizer que, no final das contas, que é uma noção que é muito poderosa ainda hoje, e a Balto estava falando de todos esses movimentos que a gente está vendo na América Latina, que é a ideia de que o poder é do povo, não é verdade? No inglês a gente tem aquela expressão power to the people, certo? Que é a melhor expressão da soberania popular, que é isso, que é uma comunidade de pessoas que vivem juntas e que o poder reside nessa comunidade. Não em um indivíduo que representa Deus ou Papa, o que for, mas que a vontade da comunidade deve ser respeitada no momento em que essa comunidade se organiza politicamente. É isso que essas revoluções fazem, elas mudam o nosso conceito de soberania, de dizer, olha, o poder ele não vem de Deus, não é o Papa que vai reiterar ou legitimar esse poder, mas é a própria comunidade que é governada que vai decidir os parâmetros de hierarquia dentro dessa comunidade. E então as suas instituições políticas. E isso é um momento muito poderoso, em termos da gente pensar como é que, afinal de contas, a gente justifica que nós vivemos em sociedades que têm desigualdades de poder e que algumas dessas desigualdades podem ser legítimas, ou seja, que a gente aceita, que a gente vive com elas e que muitas vezes a gente reproduz essas desigualdades. Então, eu acho muito poderoso pensar nessas revoluções, porque é isso que elas estão fazendo, elas estão mudando radicalmente a forma como a gente pensa poder organizado. Só que, é claro, elas não vão fazer isso de maneira isolada de pensar o que é o indivíduo, ou quem é que está submetido ou organizando esse poder.
Então não é estranho pensar que no momento em que a gente tem uma reorganização ou uma redefinição do conceito de soberania, a gente também vai ter a emergência, talvez, pela primeira vez de forma mais organizada ou sistematizada, da ideia de direitos, certo? Que nós nos submetemos a um poder, mas que nós, de alguma maneira, recebemos benefícios de nos submeter a esse poder. Eu gosto de pensar muito esse momento revolucionário como esse processo de amadurecimento da ideia de um contrato social, que é justamente isso. A gente organiza e a gente cede poder, mas a gente ganha coisas de volta, né? A gente ganha alguns benefícios. E esses benefícios eles estão muito expressos e eu vejo eles muito concretizados lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é daí que vem, digamos assim, essa tensão do nosso episódio, né? Do tema do nosso episódio, que é de pensar quem é um homem, quem é um cidadão. Não, é perfeito, Tati. Assim, ó, eu não sei se tu concorda, mas eu gosto muito, eu me filio no que diz na análise que faz o professor Alisson Mascaro até desse período, em que vai ser colocado exatamente aí o próprio nascimento do que a gente conhece por direito e do que a gente conhece por Estado. Porque tudo a gente chamar de direito anteriormente a isso é anacrônico por toda a questão dos privilégios que existia antes, né? Qualquer um que já pegou uma ordenação na mão, vê aquele negócio, se você for fidalgo ou se você for peão, né, vai ter uma visão X, assim como o Estado personificado, como tu falou, na figura do rei, misturado com religião, misturado com o econômico, com o político, com o religioso e assim por diante. E aqui é que a gente vê o rompimento disso aí, né? A gente vai ver o rompimento dessa lógica. Então, até mais, quer dizer, mais não, mas junto com tudo isso, a gente tem essas estruturas que são contemporâneas aparecendo ao mesmo tempo, né? É uma concretização de um pensamento que a gente possui hoje em dia. Então, é extremamente disruptivo esse momento em relação ao que se via anteriormente, só que é claro, ao mesmo tempo a gente pode cometer o risco, e é aí que vem essa discussão que tu vai colocar do que é o cidadão, de quem é o cidadão, de quem é a pessoa que vai participar desse processo, de uma forma que a gente também não pode ser anacrônico, né? Porque quem olha hoje lá para uma Revolução Francesa e vê igualdade, liberdade, fraternidade, pode achar que era, meu Deus, mas como esses caras eram extremamente desenvolvidos e pensam como nós. Não é bem assim, né? Esse é o quê da questão, né? Não é bem assim que eles estavam pensando, talvez por uma questão de época, mas tem também outros complicadores ali no momento. Eu sempre gosto de voltar para o artigo 1º da Declaração do Homem, dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, de 1789. E o artigo 1º vai dizer: os homens nascem e são livres e iguais em direito. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Essa é uma ideia, como tu acabou de colocar, Bal, absolutamente revolucionária, né? Se a gente for pensar, digamos assim, ela em contraste com o sistema que havia anteriormente, ela é absolutamente revolucionária. Só que ela nos implora uma pergunta, que é: como é que a gente define quem são esses homens que nascem livres e que são iguais em direito? E daí entra uma série de tensões que, como tu mesmo já antecipou, elas não são apenas teóricas. Elas são tensões políticas e eu acho que no caso do Haiti, elas são questões, sobretudo, sociais e econômicas. E o que eu acho interessante da gente sempre trazer a Revolução Haitiana para discutir esse momento revolucionário de, digamos assim, se a gente quer colocar dessa maneira, de inauguração da idade contemporânea, é porque eu tendo a entender a Revolução Haitiana como a primeira crítica interna ao liberalismo. E essa é uma discussão que eu tenho feito com várias pessoas, tenho feito com o Fabrício bastante, da gente pensar que parece muitas vezes, digamos assim, nas narrativas mais dominantes ou ortodoxas a respeito de como é que a gente pensa a idade contemporânea e como é que a gente pensa a história do liberalismo, que a gente sequer consegue conceber que tem uma crítica interna ao liberalismo que ela é muito concomitante ao nascimento do liberalismo político, né? Às vezes eu acho que a gente pensa que a primeira crítica ao liberalismo vai ser 1917, sabe? Ou que a gente vai ter outros momentos, mas que são momentos posteriores. E eu acho que se a gente quer colocar 1776, que é a Revolução Americana, ou 1789, como o nascimento do liberalismo político,
a gente precisa olhar para 1791 com a Revolução Haitiana como a primeira crítica. Por quê? Porque a grande ideia, digamos assim, basal, que fundamenta toda a discussão política do liberalismo, é uma ideia de centralidade do indivíduo e de abolição de privilégios arbitrários, correto? Comparado com uma ordem anterior que você sequer tinha qualquer possibilidade de mobilidade social e que você nascia em uma posição dentro daquela sociedade, você provavelmente ia morrer nela, a não ser casos muito extremos de exceção. E esse liberalismo político ele vai trazer uma ideia bastante revolucionária, que é de dizer, olha, todas essas discussões e todas essas diferenciações, elas são tanto quanto arbitrárias, e a gente sequer consegue justificá-las moralmente, eticamente, por aí vai. Então a gente tem que, se a gente quer ser sério com algumas questões e de abdicar, inclusive, de explicações de tipo teológico ou metafísico, nós temos que partir do princípio de que todos os homens, para então, de novo, citar a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, são livres e nascem iguais em direitos. Só que é óbvio que essa formulação universalista, ela é traduzida de maneira local e histórica e política, no final do século XVIII para o início do século XIX, de maneira muito contextualizada e muito diferente para cada lugar. Porque quem é que estava escrevendo essas questões? Quem é que escreveu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Foram homens brancos, do que a gente podia chamar de uma nascente burguesia, que em alguma medida estava muito bem inserida num sistema econômico que ainda se aproveitava, sobretudo, de um regime escravocrata. Quando a gente começa a pensar, então, o que significa essa universalidade ou esse universalismo na redação de todos esses primeiros códigos de direito, a gente começa a perceber que existem tensões que ultrapassam a formulação desses códigos e que ultrapassam a teoria que, digamos assim, pelo menos em um primeiro momento, está inspirando esses códigos e que são mais difíceis e que impõem algumas complexidades que esses próprios revolucionários não conseguiram resolver de maneira tão simples. Quer dizer, bom, se todos os homens nascem e são livres e iguais em direitos, a gente vai ter uma Olympe de Gouges se perguntando depois, e as mulheres? E a gente vai ter um Toussaint de Louverture se perguntando depois, é verdade? E nós, negros? E é nesse momento de pensar, digamos assim, a particularidade da aplicação desses conceitos universais ou dessas declarações universais que a gente consegue perceber a limitação política, talvez não teórica, mas definitivamente política e econômica desse momento revolucionário. Não, e até mesmo a própria questão da centralidade na figura do cidadão, né? Que depois de mais uns 150 anos vai gerar um problema gigantesco, essa centralização na figura do cidadão, né? Eu sempre tenho uma questão, assim, referente a isso, porque, assim, Tati, eu não quero ser anacrônico também, isso aí é o maior dos pecados na história, eu acho, né? Mas, assim, tem todas essas coisas que são e devem ser esquisitas pra gente quando nós olhamos para esses momentos, que é numa Revolução Americana se falar também que todos os homens são livres, que verdades são autoevidentes e coisas do gênero, e os caras assinam uma declaração dos povos da Virgínia e voltam para suas fazendas com seus escravos. Assim como tu falou, né, tu vai fazer uma declaração dos direitos do homem que depois vão dizer, poxa, e as mulheres? Vai dizer, não, mulher não, eu achei que estava bem claro isso, né? E depois vai culminar nesse nosso assunto central, que é quando chega a ideia lá no Haiti, quando o pessoal diz, olha ali, tem uma galera lá na França dizendo que todos são livres e todos são iguais, então nós também. E também vai ter um backlash de gente dizendo, não, vocês não. Né? Isso é hipócrita já naquele momento? A minha hipótese é que sim, tá, Bal? Ainda bem, vou te dizer. O L.P. Hartley tem um livro que se chama The Go-Between, que ele é de 53, e eu não sei se ele já foi traduzido para o português, eu preciso confessar que eu nunca procurei. Mas ele começa o livro com uma frase que eu acho maravilhosa, e ele diz o seguinte, o passado é um país estrangeiro. As pessoas fazem as coisas diferentes lá.
E eu gosto muito dessa frase porque eu acho que ela consegue traduzir esse estranhamento que tu disse que a gente tem que ter com a história. E mesmo com a história contemporânea, mesmo com a história recente, é uma atitude boa, epistemológica, de pesquisadores sérios, que a gente tem um estranhamento a respeito de como as coisas eram feitas então, e ter uma compreensão de que as coisas mudaram para o nosso presente momento. E que a gente não precisa necessariamente julgar o passado com os parâmetros que nós temos no presente. Posto isso, eu acho que a melhor resposta para essa pergunta que tu acabou de colocar e para essa citação do Hartley que eu acabei de te dizer é de lembrar que nós temos casos de oposição que são concomitantes com a Revolução Francesa. Ou seja, se a gente consegue enxergar naquele momento histórico do final do século XVIII, no final do século XIX, pessoas que estão vivendo aquele momento, dialogando com todas essas mudanças e discordando delas e falando coisas muito parecidas com as coisas que nós falamos hoje em dia, me parece que a gente consegue, inclusive, contextualizar dissenso e a discussão política do momento. Porque é claro que a gente está falando de uma discussão que, enfim, evoluiu para mais de 200 anos e a gente tem uma distância significativa dela, a ponto da gente pensar, será que eu efetivamente posso julgar os revolucionários americanos ou franceses? Ao mesmo tempo que se a gente volta para aquele momento e tem um cuidado de olhar para aquele passado histórico, para além dessas grandes figuras que foram eternizadas pela historiografia, e perceber que muitas vezes, inclusive, o nosso registro historiográfico, ele é problemático e ele pode ser parcial, a gente vai encontrar muita gente que já estava questionando todas essas questões naquele momento. E eu acho que encontrar esses focos de dissenso nos permite, de alguma maneira, questionar a forma como o processo foi narrado. E eu tendo a entender a Revolução Haitiana como esse momento. E ela não é perfeita, é claro, ela tem uma série de contradições internas. Mas o que eu acho muito poderoso da Revolução Haitiana é que ela é esse momento de, digamos assim, de enfrentar, ou um momento de enfrentamento dos revolucionários americanos e franceses com a radicalidade das suas próprias propostas. E a gente vai encontrar esses momentos para além do Haiti. A gente encontra ele nos Estados Unidos também. Então, por exemplo, a gente vai ter o Frederick Douglass falando de todas essas questões, do que significa a independência dos Estados Unidos para o negro norte-americano. E ela não significa nada? Ou, na verdade, ela significa, digamos assim, em grande medida, um reforço de um cinismo institucional, certo? Que é de falar de igualdade, de liberdade, de direito à propriedade, à busca da felicidade, enquanto ela exclui mais de metade da população daquele território. E é isso que eu acho muito interessante da gente conseguir voltar para esses focos de dissenso, e eu acho que a Revolução Haitiana é um grande foco de dissenso da narrativa das revoluções liberais, para perceber isso, que ainda que nós sejamos constantemente apresentados com uma narrativa que é hegemônica dessas revoluções liberais, esses próprios revolucionários estavam lidando de maneira complexa e problemática com as ideias que eles estavam tentando avançar. Não, muito, muito, muito interessante, é verdade, concordo plenamente, estou mais feliz ainda. Carapanã, suspirou, quer falar? Nossa, não, eu tô pensando em tanta coisa, eu nem sei. É porque sei muito pouco, assim, sobre a Revolução Haitiana, sei muito sobre os efeitos dela no Brasil, assim, alguma coisa. Sobre como a Revolução Haitiana, depois do que ela aconteceu, eu sei que nas elites coloniais aqui rolou um pânico enorme, né? E uma ideia corrente, assim, de tentar destruir uma identidade mesmo, onde as pessoas se identificavam umas com as outras como pessoas na condição de escravizadas e que tinham vindo da África, ou descendiam de pessoas que tinham vindo de lá. Isso era um problema real, assim, para as elites coloniais aqui, porque aparentemente uma boa parte da história do Brasil tinha mais gente descendente dos africanos que vieram para cá do que descendentes de portugueses, né? E eles, sei lá, sentiam um medo enorme, assim, de que isso fosse acontecer. E aqui a gente nunca teve nenhuma dessas coisas, assim, minimamente liberais foi para frente, né? Nem na burguesia, assim, nacional, nem entre essas classes mais altas. Tudo que aconteceu, teve vários ensaios e isso nunca foi, assim, então esses caras, eu não sei.
Fico pensando muito sobre isso e um pouco sobre como a gente acabou... Aí a gente pode falar sobre isso mais pra frente, mas sobre como o Haiti entra no imaginário brasileiro também, depois com a questão das intervenções brasileiras. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode falar mais e deixar esse assunto pro final, mas é uma coisa que seria bem interessante, assim, de poder pensar. Mas, Panã, tu trouxe uma coisa que eu acho que não é só para o Brasil, que é essa questão de como é que as nossas elites reagem à Revolução Haitiana. O Henry Gates Jr., nesse livro, Os Negros na América Latina, ele começa o capítulo do Haiti com 4 citações do Thomas Jefferson, que vão de 791 a 1793. E eu queria ler para vocês, porque a gente geralmente, digamos assim, ou pelo menos a idealização do Thomas Jefferson, ainda bem a gente já conseguiu desconstruir um pouco essa imagem, mas é desse grande liberal que participa das 2 revoluções, que está em diálogo constante com a França, que está escrevendo todos esses textos que até hoje a gente tem como referência do liberalismo político, do início do liberalismo político. E daí o Henry Louis Gates Jr. começa com essas 4 citações do Jefferson, comentando a Revolução Haitiana. E ele vai dizer o seguinte: os escravos haitianos rebelados são os canibais da horrível república. Isso em 11 de fevereiro de 1791. Depois, em 24 de março de 1791, ele vai dizer: seus escravos foram chamados a agir e são um terrível motor, absolutamente ingovernável. Então, em 5 de janeiro de 1792, ele vai dizer: recebemos com pesar informações diárias sobre o avanço da insurreição e da devastação em São Domingos. Nada indica ainda que o mal tenha chegado ao seu zênite. E por fim, lá em 14 de julho de 1793, ele vai dizer: jamais uma tragédia tão profunda apresentou-se aos sentimentos humanos. E esse é o cara que quer se chamar de liberal, entende? E que está reagindo dessa forma à revolução ou à rebelião de escravos que foi melhor sucedida na história da humanidade, se a gente quer pensar em termos, e se a gente quer criticar como é que a gente pensa o que significa falar de liberdade, sobretudo, digamos assim, dessa perspectiva liberal clássica. Para quem é essa liberdade? Para que serve essa liberdade? Quais são os limites dessa liberdade? E eu acho muito interessante porque não é um sentimento daí só para o Brasil, é um sentimento que ele comunica também para outros lugares na América, de se isso foi possível no Haiti, o que é que pode acontecer aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Uau! Não, é muito interessante, mas eu acho que depois a gente vai poder mesmo voltar, porque gerou um pânico, né? Essa possibilidade de uma revolução de escravos. Tati, pra gente explicar para quem tá nos ouvindo bem direitinho, vamos ver ali, qualquer coisa tu me corrige ou me complementa se eu esquecer alguma coisa. Mas a gente vai ter a revolução, a gente vai ter a Guerra dos 7 Anos, que depois disso a gente vai ter a Revolução Americana de 1776 a 1783, que vai ter já muita inspiração desses liberais clássicos na Declaração dos Povos da Virgínia, na Declaração de Independência. E essas ideias, até porque teve uma ajuda então francesa no final da Revolução Americana, elas vão ter uma força muito grande na França, que com aquela história toda do inverno, 1789, crise econômica, troca de ministro o tempo todo, o rei fraco, vai acabar culminando na Revolução mesmo, que inicia em 1789. Tudo bem por enquanto? Perfeito. Aí, em 1789 já, né, o pessoal ainda não estava com a ideia de cortar a cabeça de rei nenhum, eles ainda estavam de boas, né, mas mesmo assim eles pegam e fazem um documento que é importantíssimo, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu gosto muito até da ideia da declaração, né, porque declaração é uma coisa muito potente, porque tu não tá pedindo que assine, tu não tá pedindo que concorde, tu não tá pedindo nada, tá dizendo, olha aqui, ó, eu declaro o seguinte, né? Eu acho muito legal essa ideia do porquê até da declaração. Fazem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e em 1789 mesmo, a convenção, né, ela vai proclamar a libertação dos escravos nas colônias francesas. E essa ideia da proclamação é que vai chegar em São Domingos, né? Domingo? Isso.
que vai dar o estopim de uma revolta, então, ou de uma rebelião dos escravos. Quer pegar daí? E daí a gente tem que pensar um pouco no que era São Domingos, certo? Que era essa colônia francesa que era possivelmente, digamos assim, o foco mais lucrativo da economia do mundo naquele momento. Só que essa lucratividade, e eu vou dizer como de costume, ela tinha custos humanos absurdos. E a gente vai ter alguns dados de que, por exemplo, enquanto o tráfico escravista durou, para o Haiti foram levados pelo menos 1 milhão de pessoas escravizadas. Só para colocar em perspectiva, o Haiti ele é geograficamente muito pequeno, perto do que eram as 13 colônias dos Estados Unidos, ou perto do que era o Brasil. Mas esse dado de 1 milhão de pessoas escravizadas que são levadas à força para o Haiti, ele coloca o Haiti com, digamos assim, uma vantagem comparada com os Estados Unidos de 350 mil pessoas. Ou seja, 350 mil pessoas escravizadas foram levadas a mais para o Haiti do que para os Estados Unidos. E todos os relatos e os registros que nós temos é que os engenhos ou as plantations no Haiti, elas eram absolutamente brutais, ao ponto de que nós sequer tínhamos, digamos assim, o que acontecia muitas vezes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, uma reprodução da população que era escravizada, porque as crianças não sobreviviam, as pessoas elas não conseguiam ter filhos. Então, o que coloca o Haiti, digamos assim, num contexto muito específico em termos de violência política e de violência econômica. E essa violência, ela é acreditada pelos historiadores como sendo, digamos assim, uma variável, um gatilho fundamental nesse momento de revolução. Tanto que a revolução do Haiti, ela não é só esse momento, digamos assim, de colocar em perspectiva o que significa as ideias liberais, mas é uma das revoluções mais violentas que a gente tem, pelo menos em registro na história. Porque nesse primeiro momento, então, da rebelião, a gente está falando de... vai rolar muito de todas essas notícias envolvendo a rebelião, em primeiro lugar, porque são escravos, são negros que estão fazendo essa rebelião, e 2, porque eles vai sair muita, né, aquela imagem dessa violência que tu está falando, né? Eles vão destruir os engenhos, vão matar os proprietários das terras, tem alguns relatos desse momento que realmente chamam a atenção, mas, né, a gente tem que colocar mesmo dentro de contexto tudo isso. A gente está falando de pessoas que foram escravizadas, maltratadas severamente até pouco tempo antes, e que vão, então, com essa notícia que vem da França, buscar a sua liberdade imediatamente. Exatamente. E é muito poderoso a gente pensar em todas essas questões, né? De como, digamos assim, e eu sempre fico pensando, em alguma medida, na surpresa dos revolucionários franceses, porque eu fico me questionando se eles tinham a dimensão do alcance das ideias que eles estavam defendendo. E é claro, por outro lado, as ideias, elas obviamente têm um alcance muito grande, mas a reação das ideias, ela marca de maneira muito pontual algumas tendências que a gente mantém na análise de relações internacionais e de história contemporânea até hoje em dia. Quando a gente fala de relações internacionais, a gente vai ter uma grande virada no pós-89, que é de pensar uma abertura sociológica das relações internacionais. Porque a teoria das relações internacionais, ela é classicamente uma teoria do século XX, que é esvaziada de qualquer conteúdo sociológico. E muitas vezes ela é esvaziada, inclusive, de um conteúdo histórico. E depois da queda do Muro de Berlim, enfim, dissolução da União Soviética, a gente vai ter toda uma discussão e uma reconsideração a respeito das teorias de relações internacionais, um pouco naquela onda de dizer, bom, por que as nossas teorias não nos avisaram a respeito dessa mudança? Porque essa surpresa agora com o fim da bipolaridade. E uma das vertentes que eu acho mais poderosas para a gente considerar essa, digamos assim, essa revisão das teorias das relações internacionais são muitos pesquisadores que vêm da América Latina, da África e da Ásia, dizendo, olha, as teorias das relações internacionais, elas sofrem profundamente de um racismo, que é de pensar sempre as relações internacionais a partir de uma perspectiva que ela é do Ocidente, aí entendendo Estados Unidos e Europa Ocidental,
E que, imbuída nessa perspectiva ocidental, a gente tem uma noção, ou pelo menos uma reafirmação, de que as formas de organização política e de comportamento político ideais são as formas observadas, sejam nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental. E que isso significa que, muitas vezes, a maneira como a gente fala de regiões que são periféricas, ou seja, que estão fora do centro do sistema internacional, elas são carregadas de concepções racistas. Então, e eu acho que a gente pode, apesar dessa ser, digamos assim, uma virada da teoria das relações internacionais que a gente só vê no final do século XX, eu acho que a gente consegue ter uma perspectiva para pensar como essas questões influenciam a nossa interpretação de movimentos e de momentos históricos que são mais antigos. E me parece que a Revolução Haitiana ela sofre profundamente de uma interpretação racista, que é, inclusive, de uma animalização ou de uma barbarização do que eram os revolucionários haitianos. Pensem que a gente, até hoje, fala dos revolucionários americanos e dos revolucionários franceses como esses grandes heróis. A gente até está num momento de reconsiderar quem são esses caras. Veja bem, eles são problemáticos e existem contradições internas e tensões que a gente tem que pensar, mas eles ainda mantêm uma aura de heroísmo muito grande. E a forma como a gente fala da Revolução Haitiana desde sempre, e que vai comunicar para vários outros momentos, inclusive para o momento de descolonização da África e da Ásia no pós-Segunda Guerra Mundial, é de pensar em todas essas populações que não são ocidentais como basicamente cometendo atos de barbarismo, certo? Então, me parece que a gente precisa, inclusive, repensar a forma, e eu acho que muitos dos livros que falam da Revolução Haitiana já fazem isso e já apontam para essa crítica, de dizer a narrativa tradicional, a narrativa hegemônica a respeito desse processo, ela é uma narrativa que está contaminada com um certo racismo de interpretação de relações internacionais, que é de, inclusive, falar do barbarismo da Revolução Haitiana como estando ligada, de alguma forma, por exemplo, ao voodoo do Haiti, e por aí vai, e de tentar, de alguma maneira, recuperar esses elementos que são elementos racistas para justificar uma história que a gente não consegue, muitas vezes, compreender ou encaixar na nossa narrativa, seja numa narrativa da história contemporânea, muito eurocêntrica, seja numa narrativa da história do liberalismo. E eu vou te dizer, eu acho que isso, para então fazer como o Panam falou, uma ponte com o momento atual, continua muito presente na forma como a gente pensa, não apenas a respeito do Haiti, mas já que a gente está falando do Haiti aqui no nosso episódio de hoje, como é que continua presente no Haiti? Não tem uma vez, não tem uma notícia de jornal que a gente não leia a respeito do Haiti que vai dizer o quê? O Haiti é o país mais pobre, mais violento das Américas, é um dos países mais pobres do mundo, a gente não sabe o que está acontecendo. Tivemos um pastor conservador nos Estados Unidos culpando, eu não me lembro se foi o terremoto ou depois em 2014, que todas essas tragédias naturais são, na verdade, um castigo divino, porque os haitianos eles estão historicamente envolvidos em magia negra. O que não é isso, senão um aprofundamento de uma narrativa absolutamente racista a respeito de um processo que talvez seja um dos processos mais poderosos de revolução e de mudança social da história contemporânea. Só que é um processo que não acontece no centro do sistema internacional, ele está na periferia. Sim, parece que nos Estados Unidos e na França todo mundo se abraçou nos prédios e cantou Kumbaya, né? E foi assim que eles conseguiram. Não, o que daí é uma violência que é justificada, entende? A gente entende a violência da Revolução Francesa, a gente não entende a violência da Revolução Haitiana. Mas, bom, tem uma coisa aí que é justamente punir a história. E se a gente for pegar aí essa moda essa moda aí de uma, abre aspas, história politicamente incorreta, fecha aspas, do qual a gente sempre fala aqui, que na verdade é falar, basicamente, elogiar qualquer um que fez alguma coisa que a gente consideraria execrável e dizer que alguém que lutou pela própria liberdade é um criminoso. Né? Então é basicamente glorificar quem detinha a propriedade de outro ser humano para depois falar que o outro que quis lutar contra isso tá errado. E, inclusive inventando qualquer coisa. E aí o interessante desse tipo de historinha aí, né? Essa ficção toda que esses caras criam,
é que ela sempre está pegando como se fosse novidade os argumentos que se usava, tanto os contemporâneos, o que os contemporâneos falavam sobre esses processos. Pode ser, porque aí, assim, a Revolução Haitiana é a primeira revolta de pessoas escravizadas que tem sucesso em muitos séculos, assim. Mas no começo da colonização, nos primeiros séculos, você teve várias que foram bem-sucedidas, né? Não só... A gente lembra muito das questões aqui no Sul, mas teve várias. Teve no México, teve em outras áreas e tudo. E que criaram focos de resistência mesmo, né? E que os estados, assim, as colônias e os estados surgiram depois, tinham toda uma preocupação muito forte em repressão a qualquer um que fosse se rebelar. Isso era um problema. Então existe essa coisa que eu acho que é um pouco... essa punição lá de atrás, o que foi feito como algo, assim, o que se falava lá contra os revoltosos haitianos e o que se colocava ali, e como a gente vê isso hoje, parece tudo meio parte de um mesmo esforço, né? Não pode existir isso. E inclusive se existiu, então tá errado. Então essa violência é ruim. Porque ela não serve para falar das grandes conquistas da, abre aspas, civilização ocidental. Ela é uma chaga, ela é um problema, assim. Não sei se você concorda com isso, Tati. Eu concordo totalmente. E tu falou uma coisa que para mim é muito nítida, assim, e assustadora ao mesmo tempo. Que é essa repaginação do tipo de história e de historiografia mais tradicional e mais velha que a gente tem, como sendo algo novo e, de alguma forma, para usar o termo da moda, disruptivo, entende? Que é isso, que é reafirmar uma história dos poderosos, sabe? Que é reafirmar essa história, entre muitas aspas, dos vitoriosos. E é isso. E eu acho que a gente tem tido... E é muito interessante a gente pensar, em alguma medida, como esse é um esforço contínuo, né? Eu acho que a gente tende a pensar que está acontecendo agora, e eu acho que, assim, como a gente já comentou em outros episódios do Ira, tá obviamente tendo, digamos assim, um pico desses tipos de interpretação agora, porque ele vem com um momento político muito específico, que é acompanhado desses nacionalismos, desses populismos, desse ressurgimento de uma extrema-direita bem virulenta, mas não é nada novo, né? Os caras só conseguem reapropriar uma história que é velha, que em alguma medida está bastante espalhada e consolidada, e se colocar como uma alternativa à interpretação comum. Eu gosto desse troço que volta e meia aparece isso aqui o teu professor de história não conta. Eu digo, ainda bem, cara. Se eles pararam de contar isso aqui em 1980, essa bobagem, olha, tá excelente. Né? Eles têm uma saudade dessa narrativa do vencedor, do grande rei. E o que é mais interessante, ela é uma narrativa que apela muito às pessoas, porque eu vejo, por exemplo, que todo mundo que se imagina na Idade Média, os caras se imaginam como nobre, né? Como plebe, ninguém quer se imaginar, sabe? É aquela velha história, né? Eu nasci na época errada. Sim, as pessoas sempre acham que elas nasceram na época errada, porque elas acham que elas vão voltar como elite em qualquer outra época histórica. É bem isso. Mas, gente, eu trazendo aqui de volta para o pessoal entender essa revolução haitiana, então. Tati, a gente vai ter em 1794, tô colando aqui, a entrada de uma figura bastante importante nessa revolução, né? Que é a do Toussaint Louverture. Certo? Sim. Que daí, finalmente, ele é que vai dar uma liderança mesmo nessa rebelião que até então era mais... Como é que eu posso dizer? Ela era mais focal, né? Ela possuía focos dessa rebelião. Da onde é que a gente vai daí, então, dessa figura do Toussaint e, inclusive, dessa recepção, então, não só com esse discurso de um barbarismo dela, mas politicamente também dessa revolução na França? Tu diz como é que a França recebe essas questões ou como exato. É que isso se desenvolve? Como é que ela vai receber, né? Porque, vê, eles acabaram de dizer liberdade para todo mundo, estão lá os caras pedindo liberdade, né? Como é que isso aí chega lá para eles?
É bem complicado, né? Porque, e é bem complicado, talvez isso seja uma ponte, inclusive, para a gente fazer, digamos assim, esse movimento para pensar a história mais recente do Haiti, que é, a gente tem uma interpretação de uma revolução que, ao meu ver, é absolutamente poderosa, talvez um dos momentos mais poderosos, assim, da história contemporânea, em termos de mudança social, e, ao mesmo tempo, tu vai ter a percepção da incompatibilidade, ou pelo menos dessas tensões entre o que estava sendo declarado na França e da viabilidade, inclusive, da própria Revolução Francesa. Para a França, naquele momento, perder o Haiti enquanto colônia era um processo extremamente difícil. Tu mesmo havia dito, a Revolução Francesa ela acontece em condições econômicas que são muito específicas e muito drásticas. Perder, talvez, o principal foco de lucratividade do sistema econômico internacional naquele momento era bastante problemático. Então, o que a gente vai perceber, digamos assim, é um vai e vem que vai até 1802, com Napoleão, de tentativa de lidar com a Revolução. E, para mim, o grande resultado trágico da Revolução é o fato de que o Haiti ele só consegue se colocar, então, como um Estado independente e soberano no sistema internacional, ganhando então o reconhecimento tanto dos Estados Unidos quanto da França, após o fato de que eles aceitam pagar uma reparação para os donos, os senhores das plantations e os senhores de escravos do Haiti, ou seja, franceses radicados no Haiti, que saem argumentando que eles foram prejudicados economicamente. Para mim é muito pontual ver esse momento, entende, digamos assim, da criação da dívida externa do Haiti, que é uma dívida que não vai ser resolvida até 1947, que é de um impasse da inserção internacional do Haiti, que é, eles estão se revoltando contra um sistema que é opressor, eles estão se revoltando inspirado pelos mesmos preceitos que os Estados Unidos e que a França se revoltaram, e ainda assim a condição para que eles consigam se colocar no sistema internacional e então tentar reorganizar o país internamente, econômica e politicamente, é aceitar pagar uma restituição absurda para franceses brancos que então teriam perdido tanto as suas terras, as suas plantations, e então os seus escravos no Haiti. E esse é um processo que marca muito claramente assim, a inserção do Haiti no sistema internacional, que é, ao mesmo tempo em que eu preciso do reconhecimento, e é assim que soberania funciona, né? Eu preciso do reconhecimento dos meus pares no sistema internacional, esses pares, eles colocam uma condição bastante cruel, que é que eu tenho que pagar uma restituição a pessoas que eram escravocratas até, enfim, um ano atrás. E daí, para agravar, o governo haitiano só consegue fazer isso contraindo dívidas de bancos franceses. Então, e é isso que é interessante a gente pensar, que tu tem toda uma articulação que ultrapassa o próprio momento revolucionário, que é a articulação do que significa uma ex-colônia se tornar um Estado. E quais são as condições de inserção, então, desse Estado nascente num sistema internacional. No caso do Haiti, eu acho que isso é bastante justo de ser generalizado para todas as antigas as colônias, talvez não para os Estados Unidos. É um processo absolutamente brutal. Não, olha, é daquelas coisas que a gente fica balançando a cabeça porque é difícil de conceber tudo isso da história dessa revolução. Mas eu só vou fazer uma retomada aqui, Tati, porque eu quero jogar uma outra coisa para a gente conversar a respeito do assunto. Então, a gente vai ter essa entrada do Toussaint na Revolução. E o Toussaint ele é um cara que, a princípio, ele vai tentar algum tipo de alinhamento com os franceses, né? Ou pelo menos não um rompimento imediato com a França. Né? Sim. Em 1793, ele vai decretar o fim da escravidão no Haiti. E agora, se eu não estou equivocado, é o primeiro país das Américas a decretar o fim da escravidão.
Sim. Né? Então isso aqui eu acho que é um dado importantíssimo, né? A gente vai ter esse fim da escravidão não com uma lógica que a gente vê em vários outros países, inclusive o Brasil, né? Alô, pessoal que fica batendo palma para a família real, de que esse tipo de coisa é presente que é dado, né? Uma lógica de olha como são bonzinhos, eles tocaram que fizeram 500 anos de merda, sabe? Não, né? Aqui a gente vai ter o Toussaint, que era ex-escravo, declarando o fim da escravidão. E depois, em 1801, então, é que vem uma Constituição em que ele vai tentar uma certa autonomia em relação à França. E aí tem essa questão que é muito, muito interessante do que tu falou. Cara, e eu acho assim, impressionante o pouco número de pessoas que sabe disso, que aconteceu aqui pertinho, que é Napoleão Bonaparte, vendo o que acontece, ele manda tropas pro Haiti, né? Não só tropas, ele vai mandar 25 mil soldados, é uma caralhada de soldados para aquela época, sob o comando do cunhado dele, que é o general Leclerc, e ele vai dizer, velho, vai lá, destrói com esses caras, e mais, ele queria restabelecer a escravidão. Sim. Então, o grande gênio ali, essa figura magnífica, histórica, ele pega e se dá o trabalho, né, de vir para uma metade de ilha para acabar com essa rebelião de ex-escravos, ex-pessoas escravizadas agora. E fracassa. Isso é lindo. Que inverno russo é meu cu, caralho, sabe? O que é genial é esse bando de gente com um mínimo de organização conseguir acabar com uma invasão francesa. Que era a grande potência militar da época. Exato. Sabe, os caras estão patrolando a Europa. Mas daí tu tem essas estatísticas que até 100 mil europeus podem ter morrido na Revolução. Contando, claro, essa, digamos assim, iniciativa do Napoleão. É muito doido pensar nesses números e pensar nessa estatística. E eu acho também muito doido pensar que a gente sabe tão pouco disso. Não, o próprio Leclerc vai morrer, ele vai morrer de febre amarela, mas dane-se, né, cara? O cunhado do homem vai morrer aqui, eles não vão conseguir. A nota triste dessa parte, né, Tati? É a captura do Toussaint. Exatamente, que vai ser muito bem tratado na França, né? Não. Oh. E que, curiosamente, e é isso que eu acho também interessante da gente falar, né? O Toussaint, ele mesmo, não é uma figura sem controvérsias. Porque, pelo menos, tanto o Laurent Dubois e o Henry Gatesville Jr., a narrativa que eles vão nos dar é de um Toussaint, digamos assim, um pouco mais complexo, como são todos os líderes revolucionários, do que a gente tende a pensar. E que ele acaba capturado numa tentativa, como tu bem disse, de negociar com os franceses, porque ele ainda buscava, de alguma forma, uma conciliação com os franceses, certo? E me parece que é interessante, isso eu nunca li, tá? Eu tô jogando, assim, uma hipótese, que eu não sei se não existia por parte do Toussaint uma ambição de pensar, então, os haitianos, nesse país nascente, como futuros cidadãos franceses. E que talvez essa fosse digamos assim, um objetivo interessante que leva ele a ter alguma tolerância ou a tentar negociar com os franceses. Ele acaba capturado e executado na França, ele nunca volta para o Haiti. E é um processo extremamente violento, né? Digamos assim, de tentar romper esse processo revolucionário, eliminando uma das principais lideranças. Mas eu acho que é plenamente possível essa hipótese dele querer uma cidadania francesa nas colônias, assim. Eu acho plenamente possível. Até porque, sendo um cara instruído como ele era, ele deve ter visto até essa tentativa por parte, ou deve ter estudado, conhecido, enfim, essa tentativa por parte dos revolucionários americanos antes da Revolução Americana, né? De ser reconhecido como um cidadão inglês, que também não acontece, né? Mas essa parte eu acho simplesmente assim, genial, né? O momento em que Napoleão fracassa numa ilhota do Caribe, sabe? Eu acho
excelente esse negócio. É de uma ironia surreal, né? Não, é simplesmente fantástico. Tu vai ter representação de várias outras coisas e disso não, né? É muito maior a tarefa que tiveram os revolucionários do que generais ingleses que têm muito mais nome na história, para quem gosta dessa história dos grandes nomes, né? Mas o Toussaint, ele é um cara mesmo que até na própria literatura a respeito do tema é problemático. Ele até vai tentar uma volta à própria questão da cana-de-açúcar, ver que precisa de trabalho. Ele é bem controverso, né? Como são todos esses líderes mesmo, né? Tanto que ele vai ser substituído pelo... É Jean-Jacques? Ou Dessalines? O Dessalines. Dessalines? É Jean-Jacques? É. Ele vai assumir, né, então, o Dessalines, o posto, então, de líder da Revolução, e ele é que vai ser o cara principal desse momento final dela até a sua independência, mas ele também não é, né, sem as suas controvérsias, sem as discussões a respeito dele. Não, o Dessalines ele é tão controverso que ele vira imperador do Haiti, né? Pois é. E que é isso que a gente geralmente, digamos assim, esquece um pouco. A gente tem uma revolução liberal na América Negra para depois o Haiti virar um império, ou, enfim, ter um imperador. E são essas todas as contradições estranhas. Tu falou as contradições do Toussaint de Louverture. E é muito curioso pensar no que significa para um país com a inserção internacional que o Haiti tinha, ainda enquanto colônia de São Domingos, e de se independentizar através da Revolução, e como é que ele se insere depois disso. E o Toussaint ele vai fazer justamente isso. Bom, a escravidão ela está abolida, mas talvez a gente tenha que manter o sistema de plantation. E como é que tu faz uma coisa sem a outra? E ao mesmo tempo ele encontra, e talvez isso seja a grande força, digamos assim, criativa da Revolução Haitiana, uma resistência por parte da população haitiana que é gigantesca. E é uma população que vai se voltar, pelo menos na narrativa do Henry Louis Gates Jr., digamos assim, para uma economia de subsistência, para um foco mais local na produção econômica, ignorando a inserção anterior do Haiti, que era uma economia de exportação e de produção para o mercado internacional, de açúcar, sobretudo. E daí, nesse momento, a gente vai ter, digamos assim, o Haiti também perdendo o lugar para Cuba, né? Que daí a gente vai pensar, para de novo fazer um link contemporâneo, bem contemporâneo com o Haiti, por que a gente vai ter uma intervenção norte-americana no Haiti em 1915 que se coloca em oposição direta à Revolução Cubana? Uhum. Perfeito, Tati. E mas só eu dei um pulo gigante agora. Foi um pulo, mas a gente vai retomando as coisas, a gente vai botando as coisas numa... Também esse negócio de história linear, assim, é um saco, né, Tati? Ficar narrando ano por ano. É, né? Fica aquele negócio de manual, assim. Mas aqui, ó, né? É que eu tava pensando numa coisa quando tu tava falando, né? Porque assim, ó, tu vê como a gente costuma também, e tem que ter um esforço pra isso, a gente costuma achar que esses heróis tradicionais europeus, os caras são extremamente inteligentes, que os caras têm um gênio fantástico, e muitas vezes a gente coloca pra baixo figuras que são aqui mais próximas de nós. Porque tu vê, quando a gente vê a independência do agora chamado Haiti, né, com o Dessalines, que ele vai dar a independência, vai declarar a independência do Haiti, os Estados Unidos não só vai ter essa questão de reconhecimento muito tardio dessa independência, como vai ter um bloqueio comercial, né? Uhum. Os Estados Unidos vão proibir o comércio com o Haiti por causa dessa questão de um medo da influência que pudesse ter sobre os escravos da América do Norte. Nunca víamos isso antes, hein? Não. Nunca aconteceu inédito. depois disso. Nunca aconteceu depois disso em lugar nenhum. Né? Totalmente inédito. Mas olha da onde é que vem a moda, né? Olha da onde é que vem a moda. E nesse negócio também de revoluções, o que eu tava procurando aqui, porque eu não me lembrava de cabeça, é que teve um cara que pediu ajuda pros haitianos logo depois e ele ganhou, né? Eu não sei se foi dinheiro, vocês sabem, Carapanã, Tati, me ajudem aqui. Se eu não me engano, o Haiti financiou um carinha chamado Simão Bolívar. Isso eu não sei, me conta. Conta aí pra nós.
Não. Eu tô tentando me lembrar aqui, porque assim, ó, o Bolívar, ele pegou, quando ele tava fazendo essas viagens diplomáticas mesmo, pra juntar forças, ele acabou pedindo ajuda pro Haiti. Deixa eu procurar aqui. Olha aqui, ó. Bolívar foi obrigado a fugir em 1815 para a Jamaica, onde pediu ajuda ao líder haitiano Alexander Sabes Petion. E em 1816, concedida essa ajuda, Bolívar regressou ao combate, desembarcando na Venezuela e capturando Angostura, que hoje é Ciudad Bolívar. Olha que maravilha. Olha o link das coisas nessa América Latina. E esse momento revolucionário da América Latina, né? Que a gente estuda pouco no Brasil. Pelo menos, digamos assim, no ensino médio. Não, muitíssimo pouco. Mas tu vê como assim, ó, cara, o que me arrepia de todo esse negócio é ver um lugar com o potencial que tinha o Haiti, o São Domingos, que podia ter tido um futuro muitíssimo diferente, né? Como tu falou ali, tem uma condenação a pagar uma indenização aos donos de terras e aos donos de escravos, que foi de 150 milhões de francos suíços. Né? É um negócio que o país já surge falido e pouco tempo depois tu vê esse intuito, essa vontade de ajudar outros movimentos revolucionários, né? Então, poxa, como a história é triste nesses momentos assim, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter muito orgulho desses fatos que aconteceram, né? Eu acho que tem um resgate muito interessante que um pouco que complexifica a nossa compreensão de como é que é a história das Américas, por exemplo. E ela é muito mais interessante do que às vezes ela é apresentada para a gente, né? E eu acho que talvez isso seja um processo bacana de conseguir pensar, digamos assim, as Américas para além, pelo menos, enfim. Quando eu estava no curso de História, tinha uma definição que eu acho hoje em dia quase que bastante eurocêntrica, assim, do que era a história das Américas, que era pensar as Américas pelo viés da colonização. E eu não digo que a gente não tem que pensar o papel da colonização nas Américas, não é isso, mas que a gente tem tantos outros momentos, digamos assim, que são momentos de resistência e que, pelo menos para mim, ficaram muito perdidos, assim. Foram momentos que eu fui recuperar depois da minha formação inicial. Tati, eu vou fazer aqui um parênteses que já teve ouvinte que reclamou, que diz, nossa, vocês se desviam muito do tema, mas foda-se, né? É meu, eu faço o que eu quiser, né, cara? Mas é o seguinte, eu quero compartilhar um negócio disso que tu tá falando, que eu tava dando aula semana passada, cara, e eu falei a respeito de Revolução Americana, Francesa e Haitiana, e daí eu caí na América Latina, onde eu gosto daí de voltar para momento pré-colombiano, né? Daí eu falei de incas, falei de tribos indígenas brasileiras aqui no território que seria Brasil depois, né? E quando eu caí na história do Brasil tradicional, teve uma aluna que ergueu a mão e ela disse assim, professor, e cadê os indígenas nesse momento aqui? Cadê os povos tradicionais? E eu disse, olha, estão morrendo cada vez mais, porque tem os bandeirantes, etc, né? Ela disse, não, mas espera aí, por que a gente não fica sabendo dessas coisas? Quer dizer que toda a história que a gente ouve é escrita por homem branco que vem da Europa? Eu digo, sim! É isso! Né? É isso aí, pronto, a minha missão tá cumprida, e daí eu saí voando da sala, sabe? Eu digo, tá aí, pronto, né? Mas voltando, gente, tá? E eu quero voltar exatamente, Tati, para essa ideia do pensamento liberal nesse momento aqui. Tá? Porque uma coisa que eu acho fantástica da Revolução Haitiana é a Constituição Haitiana de 1805. Né? Até por uma questão de como que são enumeradas as prioridades, né? Porque assim, né, me dando o luxo aqui de abrir aspas para citar. Em primeiro lugar, né, a gente tem aqui, eu vou pular, artigo 2º. Ele é muito rápido, muito direto, muito curto. A escravidão está abolida para sempre, né? Sim. O que importa vem antes. 3. Os cidadãos haitianos são irmãos em sua casa. A igualdade aos olhos da lei é incontestavelmente reconhecida e não pode existir outro título, vantagem ou privilégio senão aqueles que resultem necessariamente da consideração e recompensa aos serviços rendidos pela liberdade e pela independência. Olha isso, daí é o primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só que tu vê como inverte, né?
Porque a preocupação é claro que é a questão do que nós vamos colocar explícito aquilo que eles deixaram meio assim e que rendeu pra gente anos aqui de morte pra gente obter essa liberdade, né? E a parte que eu acho fantástica é o artigo 14, que diz: necessariamente deve cessar toda acepção de cor entre os filhos de uma só e mesma família, aqui é talvez um pouco problemático, onde o chefe de Estado é o pai. A partir de agora, os haitianos somente serão conhecidos pela denominação genérica de negros. É maravilhoso, né? Eu acho fantástico isso aqui. Eu acho fantástico. E daí, é claro, nessa parte do chefe de Estado é o pai, é por causa desse negócio, né, que o Dessalines virou imperador vitalício em uma monarquia eletiva. Mas, enfim. E é muito curioso, porque o Henry Louis Gates, ainda nessa mesma questão que tu citou, da Constituição de 1805, ele vai citar um outro texto do Pétion, que vai falar o seguinte: todo africano, índio ou aqueles que levam em seu sangue, nascidos nas colônias ou em países estrangeiros, e que vierem a viver na República, serão reconhecidos como haitianos. E quando eu li isso, me bateu uma coisa muito doida, que é pensar num cosmopolitismo, que obviamente é uma teoria de matiz liberal, entende? Mas que essa ideia que tu vai ter em 1816 no Haiti, um líder político dizendo: olha, venham para cá e sejam haitianos, independente de origem, de nascimento, e fazendo questão de ressaltar essa questão, digamos assim, contra a branquitude, né, de falar daqueles que não são brancos, que serão bem-vindos, é muito poderoso, eu acho muito incrível, assim. 1816, entende? São questões que hoje em dia a gente ainda não consegue articular, a gente não consegue equacionar. E que, ao contrário do que a gente falou de posicionamentos extremamente hipócritas por parte de revolucionários de outros lugares, isso vai ao encontro do que a revolução significa, né? Porque a gente está falando do primeiro lugar que abole a escravidão nas Américas e a gente está falando, como o Carapanã tinha citado, da primeira revolução feita por pessoas escravizadas, né, que vai vencer efetivamente aqui, né? Não sei, o Panã tá muito quieto. Não, eu tô pensando bastante, na verdade, porque, não sei, assim, eu vejo ainda não, pra mim tem uma persistência da ideia de punir o que foi, sabe, punir a história da Revolução Haitiana, assim, punir o que aconteceu ali e punir o próprio Haiti, né? Que é uma coisa que dura aí o tempo todo. Quanto mais eu escuto, mais essa ideia fica reforçada na minha cabeça, assim, porque, não sei, tipo, eu acho que por tudo isso, assim, que era uma coisa talvez muito à frente de um tempo, né? E talvez por todo o pioneirismo e por todo o risco que se coloca para as elites escravocratas que eram todo mundo nessa época, né? O Haiti foi o primeiro lugar, o primeiro país a abolir a escravidão, assim. Essa é uma coisa... E todo esse legado e todas essas coisas que, assim, se a gente pega tudo isso que estava... A tentativa de reescrever a história do sul dos Estados Unidos, a tentativa de tratar... A gente viu isso várias vezes, a gente tem visto isso, né? Assim, os senhores de escravos eram empreendedores. Toda essa historinha, assim... Os bandeirantes são empreendedores. Os bandeirantes são empreendedores. Os caras que eram... Gente, aí, bandeirante era quem escravizava os indígenas, cara. Essa ideia de que eles eram... porque eles tinham filhos mestiços, porque eles tinham não sei o quê, ou porque... Não é isso, os caras faziam era isso aí. É isso que eles colocavam, é isso que eles faziam. Essa romantização, né, assim, de desenhar esses caras como grandes líderes civilizacionais e um negócio que fica... Sempre tem esse legado, essa maneira de tentar colocar isso e essa coisa de que não se esconde muito a que isso vem, né? Hoje em dia isso está tudo muito às claras, né? Quem quer defender o legado da escravidão no sul dos Estados Unidos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tá muito claro o que essa pessoa quer fazer, e sempre um pouco escondido atrás de uma coisa, não, porque tem que ensinar os dois lados ou qualquer coisa do tipo, sendo que tudo isso aí, todo esse
Eu não sei, é porque agora parece um momento em que essas coisas estão lá atrás e o que está acontecendo agora, eles parecem que tudo se comprimisse, assim, se chocasse, né? Então é o tempo inteiro e vem tudo isso com essa tentativa patética aí de ficar fazendo deformação da história com desculpa enfim, das mais estúpidas e vagabundas possível, assim, para exercer, para falar coisas que se acha bastante, sei lá, meu Deus, olha só como sou um cara muito... Tem essa ideia de que esses caras que escrevem essas coisas, que essa celebração de uma história dos escravocatos seriam corajosos, não sei. Mas você precisa Ou que de eles estão coragem apresentando alguma coisa nova, né? Não, justamente, a gente estava falando isso. Não é, o que eles estão fazendo é requentar os argumentos de quem era contra isso lá na mesma época ou depois. Mas assim, você precisa ser corajoso para falar mal lá do Zimbábue? Para dizer que, porque aí não pode ter um desfile homenageando o Zimbábue porque, sei lá, meia dúzia de não sei o que é melhor que a história. Você precisa de alguma coragem para fazer isso, meu irmão? Você precisa de alguma coisa pra isso? Você precisa de alguma coragem? Do tipo assim, o que é? É porque alguém vai falar que isso é estúpido? Que isso é racista? Aí não... não, alguém falou, olha só, então eu tô certo, então eu tô... enfim, a gente... mas esse momento, essas coisas que a gente tá discutindo aqui, eu acho que elas voltam com muita força, sabe? Do tipo, é um momento em que parece que chegou a hora de punir de novo, né? Quem ousou fazer alguma coisa diferente. E tem que se criar uma versão onde essa punição é uma espécie de virtude, assim, ela é uma espécie de coisa... Então todas aquelas atrocidades que os colonizadores cometem, que as potências cometem contra o Haiti, elas devem ser meio que glorificadas como algum tipo de esforço civilizacional, pois não, pobres dos senhores de escravos haitianos, né? Sim, como se elas tivessem algum sentido de justiça inerente, né? Exato. Eu fico aqui pensando se tinha alguém na época que dizia nem Dessalines, nem Bonaparte, né? Eu acredito em uma coisa no meio, né? Contra a bipolar... Como é que é? Contra a... Como é que eles estão falando? Contra o radicalismo dos dois lados, né? Isso! Pelo amor de Deus, olha... Mas assim, Tati, eu acho muito, muito interessante essa ideia que tu largou já lá mais no início, de que essa revolução, ela se trata de uma crise que surge já no nascimento do liberalismo. A gente vê uma crise que surge junto com ele, que é desse questionamento de, ok, amigão, para quem que servem todos esses direitos que você declara nesse momento? Né? Então, se vai ser para todo mundo ou se vai ser só para quem você decidiu, o que é, na verdade, o que seria muito típico do que a gente já conhece, né? Muito típico desse momento que a gente acreditou ser superado. E me parece, daí eu já largo para ti, Tati, de que isso aqui, na verdade, continua... Talvez até hoje, provavelmente até hoje, eu digo que até hoje, sendo o grande problema do liberalismo, né? Uhum. Essa questão de para quem que serve tudo isso, né? Quem é que assinou esse contrato social no meu lugar? E eu acho que eu concordo contigo, que é pensar para quem é esse universalismo, o que é, do que a gente está falando quando a gente está falando desses ideais que a gente quer que sejam universais. E me parece que o grande desafio é justamente como é que a gente efetiva essa universalização. Eu tendo a pensar a Revolução Haitiana, e eu acho que a gente já falou de vários elementos que me permitem, digamos assim, avançar essa hipótese aqui, como esse grande momento revolucionário de fato, não só porque ela talvez seja a primeira crítica interna a esse liberalismo político, entende, de dizer, que bonito, mas então, beleza, então vamos concretizar esse universalismo e esse universalismo me inclui, mas ela vai mais além porque ela não fica apenas na questão política, mas como vocês já bem disseram, no momento em que ela é a primeira revolução que efetivamente questiona o sistema econômico como ele está posto mundialmente, ela muda muita coisa, assim, ela mexe profundamente com as estruturas não só políticas, mas econômicas desse nascente mundo do século XIX, né?
E eu acho que são questões que a gente ainda não resolveu. Eu fico dizendo isso, mas é que eu realmente acho que a gente tem que resolver muita coisa que começou lá no século XIX, que a gente acha que a gente superou, e a gente não conseguiu superar. E eu acho a Revolução Haitiana dos momentos mais criativos, assim, em termos de história política que a gente tem, porque eles conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é questionar esse universalismo que até hoje, muitas vezes, ele é um universalismo muito teórico e pouco prático de propostas liberais e de colocar em xeque alguns dos nossos modelos econômicos. E daí eu acho que a gente consegue, de novo, fazer um link com a América Latina contemporânea e daí pensar no Chile, em todas essas questões, que é dizer, bom, para quem que serve esses modelos? E eu acho que o que está cada vez mais claro é que ainda que a gente tenha uma tendência, inclusive disciplinar, de pensar a economia separada de política, essas coisas não existem. E elas não existem, essa separação não existe. Ela não existe principalmente para pensar a Revolução Haitiana. Não, é perfeito por causa que eu fico lembrando, né, quando a gente busca essa questão do Chile, por exemplo, se a gente tivesse um liberal desses, economista de planilha, o cara dizer, meu Deus, como pode tudo isso num país que é tão rico? Né? Bom, mas a gente viu isso acontecendo em tempo real, né? Umas 2 semanas atrás. Exato. No Twitter. E daí, como é que pode um país tão rico? Diz, pois é, meu amigo, mas é que a distribuição de renda é uma bosta, né? Então é claro que isso aí vai acontecer. Então é perfeita. Porque o cara acha que desigualdade não tem nada a ver, né? Que desigualdade, ela é... Como é que é aquele papo que desigualdade não é o problema, né? O problema é, enfim... Sei lá qual é o problema para esses caras. O problema não, é falar que desigualdade e pobreza são diferentes, mas assim, isso aí é um negócio que é engraçado, porque os caras estão lidando como se o Chile não tivesse pobreza por causa de uma concentração de renda absurda, sem precedentes, assim. E aí começa, né, toda aquela coisa, pra gente não entrar nisso, todo esse mito que se cria de um Chile liberal com reformas muito modernas e que se propeliu... cara, isso é tudo mais fácil explicar. O cobre lá é todo meio estatizado, sempre foi, isso nunca mudou. Quando o preço do cobre vai bem, o Chile vai bem. E quando o preço do cobre vai mal, o Chile vai mal. E é isso. Que, aliás, é o grande destino das economias latino-americanas, né? E que isso eu acho que volta um pouco para essa situação trágica da Revolução Haitiana, que a gente está intimamente ligado às variações do comércio internacional. O tempo todo. Mas é triste como a gente continua, né, preso nessas questões em um local, né, nessa América Latina que é tão rica de história, tão rica de luta, mas a gente permanece com algumas coisas que dá um desânimo, viu? Mas os caras conseguiram, eles conseguiram, cara. Foi bem sucedida no final das contas a revolução para aquele momento, pelo menos. Tati, assim, eu acho que só pra gente finalizar, assim, né? Ela foi bem sucedida nesse panorama direto da questão da abolição da escravidão, ela foi bem sucedida na questão da independência. Então, só para reforçar mesmo, porque eu acho que já foi dito até, esse destino depois do Haiti que acaba nisso, a gente vai ver essa forte influência do panorama internacional e dessas pressões econômicas em cima disso. É isso? Eu acho que sim, eu tendo a tentar sempre avançar uma interpretação que é mais complexa, que não é de só ver, digamos assim, fatores internacionais decidindo o destino de países da América Latina, como Haiti, nem só jogando para o público interno. Eu acho que é um jogo um pouco mais complexo, assim, de como é que essas duas realidades elas se articulam. E elas vão se articular, enfim, ao longo da história do Haiti de diferentes formas. Eu acho que até o momento que a gente está vendo agora não é um momento puramente, digamos assim, doméstico ou haitiano. Ele tem digamos assim, variáveis internacionais que são importantes de serem consideradas. Assim como o Papa Doc teve, digamos assim, um apoio fundamental dos Estados Unidos para existir enquanto Papa Doc, como a gente entende o Papa Doc. Então, eu tendo a pensar que... Explica para o ouvinte quem foi o Papa Doc, porque é importante. Perfeito. O Papa Doc ele era um médico haitiano que acaba, em grande medida com o apoio dos Estados Unidos, virando um grande ditador
o Haiti durante boa parte, digamos assim, da segunda metade do século XX. Depois o filho dele sucede ele, e todas as considerações que a gente tem a respeito da ditadura do Papa Doc são bastante violentas, assim, em termos de como a política haitiana doméstica se desenvolveu naquele momento. E é claro que o Papa Doc ele ganha força no contexto da Guerra Fria, dos Estados Unidos entenderem alguém no Caribe, ou pelo menos uma ilha no Caribe, nesse caso a parte haitiana da ilha, como uma oposição anticomunista a Cuba. Então, de novo, é claro que a gente tem uma interferência internacional que é muito pesada, como a gente vai ter ao longo da história do Haiti, mas não é só os Estados Unidos. Nós temos, e eu não gosto nunca de roubar a agência de atores domésticos, a gente tem uma série da elite haitiana, naquele período ela é bastante complicada, e está representada na figura do Papa Doc. E isso vai voltar depois no século XXI, enfim, eu acho que a gente sempre tem, digamos assim, novamente, isso está bem posto na Revolução Haitiana e continua sendo uma marca da história haitiana, esses diálogos, digamos assim, entre o nacional e o internacional, que são bastante complexos. E, obviamente, que não é só no caso do Haiti, né? A gente vê isso se reproduzindo em diversos outros países da América Latina. O próprio Chile, como a gente estava falando agora. Mas eu não sei, eu acho que eu me perdi um pouco nessa explicação. Porque o Carapana pediu para eu falar do Papa Doc. O que tu tinha perguntado antes, Abal? Não, para falar exatamente dessa sequência que vai culminar em todas essas coisas com esse boicote ao Haiti, ou como o Carapanã falou, né, dessa questão de se acabar punindo o Haiti pelo que aconteceu. Porque tem uma relação do que acontece hoje, de tudo isso aí, com esse início que já foi abafado, né? Já foi punido mesmo por outras nações, por outras potências. Eu acho que sim, eu acho que a gente não consegue entender. Até porque é uma história muito recente, né? O Laurent Dubois vai avançar essa hipótese no último livro dele, dizendo que a gente não consegue entender a história contemporânea, agora, muito recente do Haiti, sem entender a história do Haiti desde a Revolução. Só que eu acho que isso é válido para boa parte do que a gente fala, sobretudo quando a gente diz que a Revolução Francesa é importante. De novo, eu falei isso no começo do episódio, brincando, mas eu acho que a gente ainda vive um longo século XIX, no sentido de que a gente está lidando com todas essas questões que foram trazidas no começo do século XIX. E eu acho que o caso do Haiti é muito emblemático nesse sentido, porque a revolução ela é muito definidora, justamente por ser uma revolução tão potente, ela acaba tendo consequências que ultrapassam aquele momento histórico específico. Perfeito, perfeito. Gente, vocês têm mais alguma coisa que acham que seria interessante para trazer disso? Carapanã, teus amigos do exército que atuaram lá, alguma coisa? Ah, não, essa aí a gente tem que chamar um haitiano para comentar essas aí, cara. Eu também acho. E aí, fica aí, aqueles temas que a gente pendura e põe na lista. Uma dessa história recente do Brasil lá e dessas coisas todas, tem uns amigos aí que a gente pode chamar pra falar. Porque assim, gente, a minha vontade era exatamente da gente contar um pouquinho dessa história que é tão desconhecida, né? Tem livros a respeito do assunto, a gente vai indicar agora no fim, mas... Poxa, é um apelo para quem está ouvindo de procurar saber mais sobre a história latino-americana como um todo, saber desse episódio. E a minha ideia agora que brilhou quando a Tati estava falando dessa conjuntura, Carapanã, coloca na listinha ali, Carapanã, é a gente fazer exatamente um episódio, pelo menos falando rapidamente a respeito dessas intervenções americanas nos países latinos, né? Ia ser bacana. A gente falar de Panamá, São Salvador, né? Nicarágua. Então, porque, como disse o finado John Bolton, né, que já saiu da administração Trump, a doutrina Monroe está viva e passa bem. Cada vez mais coradinha. Tati, da tua parte, mais alguma coisa? Sim. Eu estava relendo esse último livro do Dubois, que ele lançou só para não errar, deixa eu consultar aqui, eu acho que foi 2012, na verdade. E ele termina dizendo que a gente tem uma tendência a pensar no Haiti e a pensar só em desgraça.
E eu acho que isso é, digamos assim, um resquício desse racismo das relações internacionais, de como é que a gente pensa e interpreta as relações internacionais. A gente faz a mesma coisa com a África. Então é muito nítido que tem um recorte assim, de como é que a gente pensa nessas regiões, como é que a gente pensa nesses estados, como é que a gente pensa nessas populações, que é muito prejudicado, e que daí eu concordo número, gênero e grau com Carapanã, que é uma tendência punitivista, assim, de não admitir qualquer tipo de agência ou de mudança. Mas daí o Dubois, ele está comentando tudo isso e ele diz, olha, a gente está num momento que é um momento difícil de pensar a história do Haiti, porque de fato a última década ela foi muito violenta para aquele país. Só que talvez a gente tenha que se lembrar, e a gente passou em grande medida todo esse episódio pensando e elogiando isso, que é a força criativa que o Haiti teve no final do século XIX, no final do século XVIII e no início do século XIX. E que o Haiti ele já era, talvez, naquele momento, ou ele era principalmente naquele momento, uma das regiões mais violentas do mundo, por causa da forma como franceses escolheram administrar aquele território e resolveram colonizar aquele território. E que ainda assim, aquela população que era oprimida, que era violentada, ela conseguiu ter um grande momento de criatividade política e de talvez fazer uma das interpretações mais poderosas ao respeito do que estava acontecendo no mundo que a gente tem registro. E que nada impede que as coisas aconteçam de novo, né? Que a gente tenha esse novo, digamos assim, momento de criatividade. Eu estou terminando de 2019 tentando olhar para o ponto positivo das coisas, assim, encontrar pelo menos uma perspectiva que vai me dar um pouco de otimismo depois de tudo que foi 2019, assim, essa coisa bizarra no Brasil e no mundo. E eu acho que pensar a Revolução Haitiana é pensar a possibilidade da gente criar novas realidades. E de saber que muitas vezes a criação dessas realidades ela não vai ser perfeita e que a gente tem que abandonar um certo romantismo. E talvez essa seja a grande lição da Revolução Haitiana, que é abandonar um romantismo sem necessariamente abandonar um otimismo da possibilidade de mudança. Fantástico, Tati, fantástico. Ó, eu vou te pedir, antes das dicas culturais, porque daí ali a gente pode falar de amenidades, dá umas dicas de leitura, então, para quem quiser saber um pouquinho mais da Revolução Haitiana, que eu já vou anotar aqui para ir jogar lá no nosso post depois, lá no site do Viracasacas. Tá, o livro clássico que está traduzido e publicado pela Boitempo é Os Jacobinos Negros, que é o Toussaint de Louverture e a Revolução de São Domingos, do CLRJ James. O livro ele é de 1938 e ele foi publicado no Brasil em 2000, para a gente ver como a gente está atrasado nessa discussão. Mas ele é espetacular, assim, é uma das primeiras histórias da Revolução Haitiana que eu acho maravilhosas. Depois disso, em português ainda, tem o livro do Henry Louis Gates Jr., que é esse Os Negros na América Latina, e que eu acho ele maravilhoso, sobretudo porque ele não é necessariamente um livro de história, ele é quase um diário de viagem. Então ele tem um capítulo para cada livro, ele passa pelo Brasil, pelo México, pelo Peru, República Dominicana, Haiti, Cuba, e ele tem algumas reflexões muito bacanas, assim, com uma prosa maravilhosa, super atraente, tu não consegue largar o livro. Daí, em espanhol, tem um dos meus favoritos, e eu preciso agradecer a Luciana Balestrin, da Universidade Federal de Pelotas, que me indicou ele, que é do Eduardo Gruner, um argentino que escreve sobre capitalismo, cultura e revolução no Haiti, que se chama A Obscuridade e as Luzes, e que ele vai fazer um pouco desse movimento de pensar o que é a idade contemporânea nesse sistema mundo, a ideia de um racismo moderno via escravidão, a ideia de um universalismo, e pensar o Haiti, ele mesmo diz isso, como a obscuridade contra a modernidade. E daí pensar a Revolução Haitiana, a Revolução Filosófica que é renegada, essa crítica a um universalismo abstrato. E, por fim, tem 2 livros que não estão traduzidos para o português ainda, mas que é esse que eu já citei bastante, do Laurent Dubois, que está no Twitter e é um cara maravilhoso, ele fala de questões de história e de futebol, é muito legal seguir ele, que é o Haiti, The Aftershocks of History, que ele tenta fazer uma história do Haiti da Revolução até 2010, e ele acabou de lançar um livro que eu achei muito bacana, eu comprei, mas eu não recebi ainda,
que é o Freedom Roots, Histories from the Caribbean. Que ele fala de Haiti também, mas ele vai falar mais do Caribe de maneira geral, pensando nessas questões de como é que a gente pensa liberdade, enfim, direitos, todas essas questões. São essas as minhas recomendações de bibliografia para pensar um pouco a Revolução Haitiana. Show de bola, tá aqui anotadinho, vou linkar tudo depois lá pro pessoal que quiser. Vamos então, gente, às nossas dicas culturais. Carapanã, tu tem uma dica cultural hoje? Não sei, tem, cara. Sei lá. nunca sei se eu tenho ou não. Que coisa impressionante. Passei um tempão... É um problema. Sempre. Não Tá bom. tenho, cara. Não vou dar. Nem vou lembrar no meio da dica cultural dos outros e interromper os outros, como sempre acontece. Duvido. Se tu lembrar, interrompe. Eu vou ir antes da Tati, então. Vai. Eu vou recomendar só coisas bacanas pra assistir... sei lá, cara, pra assistir em casa tranquilo. Eu tô assistindo um monte de seriado ao mesmo tempo, eu quero indicar 2 que eu tô vendo, eu tô achando meio bacana. 3, é que um já é meio óbvio, assim, mas eu tô vendo o Watchmen e eu tô achando legal. E eu amei quando eu abri o IMDb para olhar por que a nota estava tão baixa, ver um monte de figurinha alt-right americana dizendo: ai, mas eu não tô gostando porque tá muito político, por que os racistas são os inimigos, não sei o que, sabe, por que será? Ai, nesse momento os liberais querem ficar jogando esse negócio de racismo. Então assim, ó, pau no cu de vocês, o seriado é tribom. Tá? E aliás, mostra no primeiro episódio uma parte da história que eu não conhecia, que foi aquele massacre de Tulsa que teve quando era considerado a Wall Street negra. Assistam aquele primeiro episódio, vão atrás desse fato que é uma coisa estarrecedora, assim. O outro seriado que eu tô vendo é o His Dark Materials, que é... Aqui no Brasil saiu o livro como a trilogia Fronteiras do Universo, foi, né? Que o primeiro é A Bússola de Ouro. O seriado tá bem legal, tá bem em cima do livro, tá muito bem produzido. Então, assim, ó, quem gosta do A Bússola de Ouro, a Faca Sutil e tal, vai gostar do His Dark Materials. Vale bem a pena assistir. E eu assisti ontem o primeiro episódio lá do The Mandalorian, né? Do Star Wars. Ai, aí! Cara, é bem legal, é bem... Porra, é assim, ó, é fanservice, né? Então, se você gosta de Star Wars, tu vai gostar. Eu não sou daquelas pessoas chatas, Tati, que fica assim, ai, mas eu queria um pouco mais fora do negócio. Eu gosto da fórmula, me entrega a fórmula, tá? É isso que eu quero, me faz feliz, sabe? Eu sou um cara que... Tá, mas eu tenho uma pergunta importante pra ti. Tu é fã de Star Wars? Claro que sim. O Han Solo atirou primeiro? Claro que sim. Ah, bom, muito obrigada. Claro que sim. Só porque é uma questão importante, assim, para levar em conta a tua opinião sobre Star Wars, né? Convenhamos. Tá, e eu posso dar um mini spoiler? Não vou. Pode. Não vou dar. Mas aqui, ó, eu não vou dar um spoiler, vou me segurar aqui, tá? Mas os últimos 10 segundos, não, talvez mais 30 segundos, vocês talvez já tenham visto no Twitter, tomara que não, mas assim, ó, assistam porque acontece a coisa mais fofa do universo. Só isso que eu vou dizer. E eu assisti o Joker, o Palhaço, sei lá como é que, né? Vai sair com alguma tradução brasileira meio bizarra. Cara, eu não vou falar nada disso aí, porque eu achei extremamente problemático, assim. Eu achei que umas coisas legais, umas coisas nem tanto, não sei porque que deram tanta bola. Tatiana, você agora. Tá, então vou falar de um que eu adorei e me surpreendeu, e outro que eu estava com altas expectativas e me decepcionou. Eu amei Sintonia, do Netflix. Já viram? Não. É uma produção do Condzilla sobre 3 jovens em São Paulo, atualmente, meio que resolvendo a vida, assim. E eu achei das melhores coisas produzidas no Brasil atualmente. Achei criativo, achei interessante, achei muito bem produzido. Me surpreendeu muito, tanto que eu assisti tudo de uma vez só, assim. Foram 6 episódios, e são episódios longos, de mais ou menos 1 hora, e eu meio que não consegui desligar. Achei espetacular Sintonia. E a outra é que eu assisti o último Exterminador do Futuro, e eu sou muito fã de Exterminador do Futuro. E ao mesmo tempo em que é divertido, o Schwarzenegger volta,
a Linda Hamilton volta. Eu achei que ele deixou a dever, entende, como narrativa de ficção científica, assim, sobretudo comparado com o primeiro. Mas é um filme divertido. Ele começa uma nova linha do tempo, assim, para a história do Exterminador do Futuro. E eu gosto de ficção científica, então é bacana, assim, pensar. Essas são as minhas 2 dicas. Apesar de eu ter ficado um pouco decepcionado com o novo Exterminador do Futuro, eu acho que vale a pena assistir, principalmente para quem gosta da série. Eu pensei que tu ia dar antidica da Catarina Grande. Ai, cara, eu fiquei muito decepcionada, assim, eu amo a Helen Mirren, digamos assim, a caracterização histórica da série tá bem bacana, apesar de eu ter achado a direção um pouco bizarra, um pouco over, assim, meio exagerada, mas eu achei a série chata, confesso, assim, eu sei que o Fá comentou no Twitter que a gente estava discutindo anacronismos históricos, mas não é nem isso que me incomoda, porque eu não me importo com isso tanto, assim, eu acho que tem um fator de diversão que pode ser bacana, mas eu achei a série chata de maneira geral. Cara, mas me falaram que assim, ó, tá bizarro de anacronismo, não é um negócio assim, ok, diz que tá assim, ó, não, isso aqui não existia, sabe, assim, diz que tá horrível, assim. Eu não cheguei a assistir, tava hypado pra assistir, e quando saiu... Isso funciona quando é uma parada muito antiga, né, um negócio meio quase... Se é um negócio meio novo demais, acho que fica esquisito. Sei lá, você pode ser anacrônico fazendo uma série sobre Roma, ou Egito, ou Vikings, ou qualquer coisa do tipo, mas não dá muito certo com uma parada mais recente, XVIII, assim. Fica esquisitão, fica meio bizarro. Mas eu achei chato, eu não consegui nem terminar o primeiro episódio, pra te dizer, porque eu achei chato, não... E eu já gosto de uma série histórica, né, mas então não recomendo. Uma anti-recomendação. Uma anti-recomendação, não percam tempo com Catarina. Muito bom. Tati, brigadão de novo, obrigado por satisfazer a minha vontade que eu tinha de te ouvir a respeito desse assunto. Valeu por mais uma vez. E a gente ainda tem os nossos planos dos outros encontros, então, que já estão, né, delineados. Maravilha, gente. Eu adoro estar aqui com vocês. E esse episódio, confesso, foi um prazer, assim. Adorei a nossa gravação. Eu também. A gente agradece, sempre. Então agora vamos lá para os nossos salves. Carapanã! Diga, Bal. Inimitável essa minha chamada do teu nome, Carapanã. Não, mas você é inimitável, cara. Eu queria dizer que não dá, já tentei. Não funcionou. Não, mas tu sabe, né? Um abraço pro Ivan Mizanzuki, gostei muito. Eu me senti, na verdade, homenageado pelo Ivan tentar me imitar, né? Como é que é? Chimarrão, não sei o que, gostei, né? Apesar de que aqui eu não chamo de chimarrão, né? Eu diria, vamos fazer um mate, vamos tomar um mate, mas não um chimarrão. Mas gostei, me senti extremamente homenageado. Meu amigo Carapanã, eu tenho aqui uma lista de salves pra gente. Aliás, aqui eu tenho um pedido de um salve teu, né? Mas eu anoto todos aqui porque, né? A gente vai fazendo o que dá. Podemos dar os nossos salves? Claro. Eu vou mandar aqui um salve primeiro pro Luiz, eu não sei se é Luiz ou Luiz História, no Twitter, é @ dele. Ele tinha pedido lá no último episódio, ele disse, eu nunca ganho o salve do Vira Casacas. Poxa, eu não sabia nem que tinha pedido, se pediu, eu não vi, me desculpe, está mandado o salve. Um salve pro Ronaldo Caim, que mandou um e-mail para nós e pediu um salve para a companheira dele, a Ana Cole. Então está dado o salve para esse casal que ouve Vira Casacas. A gente sabe que casal que ouve Vira Casacas unido fica unido, né? Assim que funciona. O Lucas Magalhães também pediu salve, elogiou o nosso trabalho. Cara, é sempre maravilhoso quando a gente ganha um carinho, um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz. Então, obrigado, Lucas. Grande salve. Um salve para Carla Renata e para o seu Shih Tzu Thor. A Carla Carapanã, ela sempre reclama que a gente fala tererê, porque o certo é tereré. Tereré. Ok. Tá, então tereré. Tudo bem. Não vou discutir. Mas também não. Esse é o certo, então tereré daqui pra frente será, Carla. Salve, estamos corrigidos. Um salve pro Luiz e seu filho Ryu.
Um salve pro Chai, que nos mandou também, ele nos mandou agora, não lembro se foi DM ou e-mail, mas ele tem um canal do YouTube que eu fui lá conferir, ele tem um canal do YouTube chamado Estadólogo, onde ele faz lá os seus vídeos também, bem legal, bem interessante, já mando salve e recomendo o canal do YouTube dele, façam seus canais do YouTube, façam, né, sua contraposição ao que acontece, estamos precisando muito. Ontem a Ana Pontes disse que gostava desse lance dos salves para bichinhos e disse que o Gato Idris tinha mandado um salve para mim, tinha foto do Gato Idris é lindão, então um salve para Ana Pontes, salve para o Gato Idris, e quem pediu um salve teu, Carapanã, então não vou me meter, foi o Matheus Birnfeld, pediu salve do Carapanã, então por favor, Carapanã. Salve aí, Matheus, salve para você, cara. Então olha aqui, ó. Ó, que maravilha. Tu tem algum salve específico, Carapanã? Não tenho nenhum salve essa semana, não. É uma semana econômica aí. Eu queria fazer esse agradecimento de praxe, porque, pessoal, às vezes vocês acham que a gente não tá lendo, assim, não tá vendo o que vocês comentam, assim, tem muito comentário bacana sobre os episódios, muito feedback que eu tenho gostado de poder ler, assim. Às vezes tem um pessoal que vem com umas críticas construtivas. Tem muita coisa boa. Eu queria agradecer a todos vocês têm sido uma audiência fiel, fantástica, assim, e que eu me sinto muito emocionado de poder contribuir com isso aqui, ter tanta gente falando coisas interessantes, bacanas, pessoal que escuta, divulga, ajuda. Isso tem sido acho que um baita incentivo para a gente continuar fazendo o que a gente faz. Porra, é isso aí, cara. Assina embaixo e é bem essa história. Às vezes a gente não consegue dar toda aquela atenção que deveria, né? Mas quando a gente dá aquela curtida, quando lê o troço, porra, cara, é um quentinho no coração, é muito bom. Enfim, meu amigo, vamos pedir então pro nosso camarada Gustavo Franco, temos um vira-casacas? Temos um vira-casaca. Muito bem, Gustavo Franco. Vamos dar um tchau, Carapanã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.